Então, vamos dar continuidade aqui, né, às atividades do Novembro Roxo, esse ciclo de palestras riquíssimo, que nós, da equipe do CAM, também estamos participando, né, que é o mês de conscientização aí à prematuridade. E o meu tema hoje que eu vou conversar com vocês é o bebê como um ser ocupacional. Como que eu passo? Eu sou Fernanda, sou terapeuta ocupacional, graduada, né, desde 2005. Sou pós-graduada em terapia ocupacional pediátrica, tutora do método. Acho que eu tenho um probleminha. E estou aqui para conversar com vocês, né, e fazer dois convites, né? Então, essa apresentação ela vai ser curtinha, a gente tem pouco tempo para falar de um tema que é tão diferente e tão denso, né? Mas eu vou tentar fazer essa conversa. E o primeiro convite que eu faço a vocês é a reflexão e a aprendizagem, né? Inclusive, não apenas nesse momento agora de conversa comigo, mas no dia a dia, né? Tão importante para nós. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui, que eu já inicio assim, né? Quem são os bebês de quem nós estamos cuidando? É uma pena que a gente não está presencialmente para eu poder ouvir de cada um, né? Quem é esse prematuro? Quem são esses bebês para vocês? Como que a gente enxerga esses prematuros? Mas independente aí das respostas e das possibilidades, né? De como que cada um vê esse bebê, ele é um ser humano, né? De base, então a gente concordaria aí com esse ponto. E aí eu vou chamar vocês hoje, então, para pensar um pouquinho à luz da ciência ocupacional, né, que é a ciência que me baseia enquanto terapeuta ocupacional, e como que a gente entende o ser humano, né, seja ele em que fase da vida ele estiver. Então, um ser humano, na ciência ocupacional, ele é um ser ocupacional, ele é um ser essencialmente ocupacional, é um ser que faz, né? Então, todos nós, seres humanos, nós fazemos coisas o tempo todo, né? A gente faz para viver e a gente vive fazendo. É isso que dá muito sentido à nossa vida. Então, na ciência ocupacional, a gente entende ocupação não como recreação, como às vezes a gente pode pensar aí no senso comum, mas não, a gente pensa a ocupação como parte integrante do ser humano. Por isso que está na nossa essência, né? O ser humano é essencialmente ocupacional. Por quê? Através das nossas ocupações, através do nosso fazer, nós nos construímos, né, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, e nós nos construímos enquanto seres sociais, enquanto coletivo. E uma outra questão muito importante da ocupação é que ela é essencial para a nossa adaptação e para a nossa sobrevivência. Então, é aí que a gente vai conversar sobre a ocupação e a importância disso para o bebê prematuro, né, que está aí precisando se adaptar e precisando sobreviver, precisando fazer tantas coisas. E aí fica aquela questão, quando a gente fala de ocupações, né, vem sempre aquela pergunta, mas os bebês também têm ocupações? Então, vamos seguindo nas nossas reflexões. Sim, o bebê tem ocupações, né? Ele precisa, todo bebê, independente, prematuro ou não, todo bebê vai precisar desempenhar uma série de coisas, uma série de atividades. Então, eles precisam dormir, eles precisam se alimentar, seja por qual via for, eles precisam se comunicar, né? Até porque o bebê ele é dependente nas suas atividades, dependente no seu cuidado, e é muito importante que ele consiga se comunicar para a gente conseguir suprir suas necessidades. Né? Então, olha a importância desse fazer. O bebê precisa interagir, né? Ele é parte de um meio e ele precisa perceber esse meio, interagir com esse meio. O brincar é uma outra questão que é muito importante para a criança e desde sempre, né? Inclusive desde bebê, desde essa fase de recém-nascido mesmo. Brinca também, né? De uma forma diferente, mas é um fazer extremamente importante. Dele se envolver, se engajar em algo, em alguma atividade que faça sentido, que ele se envolva mesmo, né? Que tenha interesse, que tenha qualidade nesse fazer, em que ele encontre prazer. Então, é aí que é o brincar para o bebê. Ele precisa se regular, e isso também é um fazer, e ele também precisa manter a homeostase. E aí algo que não é tão óbvio, né? Essa questão fisiológica, da estabilidade fisiológica,
mas é um fazer, né? E ele precisa ir bem nesse primeiro fazer que é tão básico, que vai depender disso para todo o resto, né? Então, vamos lá. As ocupações do bebê são tarefas, todas as atividades que são relacionadas tanto à cultura familiar quanto até à cultura na unidade neonatal, em que a gente espera a participação do bebê. Se a gente for pensar ampliado, né, tudo o que ele faz e tudo o que é feito com ele é uma ocupação, e ele precisa dar conta de conseguir fazer isso, né, cada vez melhor. E aqui embaixo, eu não vou me alongar aqui nas ocupações, mas quando a gente fala de bebê, é muito importante a gente pensar que, além das ocupações do bebê, aí a gente fala muito das co-ocupações também, pela questão dele ser dependente para fazer essas ocupações, a grande maioria delas. Né? Vou dar um exemplo aí da amamentação, que é uma co-ocupação extremamente importante, necessária, básica, né, assim, para o bebê, e que, então, é uma atividade básica de vida diária do bebê, porque ele precisa se alimentar para sobreviver, né, para crescer e se desenvolver também. E é uma atividade instrumental de vida diária da mãe, que é o cuidar de alguém, né? Então, para amamentar, para uma amamentação ser bem sucedida, eu vou precisar que essas duas pessoas desempenhem muito bem os seus papéis, né? Desempenhem muito bem essa atividade. Então, tanto a mãe quanto o bebê. Se um desses for disfuncional nessa ocupação, não vai dar certo, né? Então, essa amamentação que é interdependente dos dois não vai funcionar, não vai ser funcional. Então, pensando ainda aqui um pouquinho, né? A pergunta inicial foi se o bebê tem ocupações. Eu vou chamar aqui, vou convidar para a gente andar um pouquinho para trás ainda, né? Antes do bebê chegar aqui fora, ele na fase uterina, né? No estágio fetal dele, ele já faz coisas, né? E daí entra de novo aquela questão da ciência ocupacional de que todo ser humano é um ser ocupacional independente do estágio da vida. A gente pode começar a pensar isso, inclusive, no estágio fetal. E aqui eu trouxe uma fala, né, em que traz essa afirmação, né, de que é surpreendente, é maravilhoso o que os bebês já conseguem fazer no útero, antes mesmo, né, de sair da casa deles, né, que é onde eles se desenvolvem, para estar aqui fora. É onde tudo começa, onde eles ensaiam o estar aqui, é lá dentro do útero, nesse estágio da vida, e lá muita coisa já começa a ser feita, né? Então, o bebê já vai desenvolvendo os seus sentidos no final desse estágio fetal. Ele já sente, já está todo plenamente desenvolvido. Então, lá começam as atividades, os movimentos, né? A percepção do meio. Então, ele já sente tudo, todos os sentidos estão funcionando. Pronto, o bebê sai, né? Vem pronto para cá, para dar conta aqui dos fazeres que vão ser exigidos dele aqui fora. O bebê já aprende na barriga, né? Então o feto, é muita riqueza que já acontece, já tem muita vida lá dentro. E justamente tem muitos fazeres lá dentro também, mas que a gente não vê. E aí, o que acontece quando esses bebês nascem antes da hora? Então, olha, aqui eu já trouxe as figuras para que a gente possa ver, né? E aí isso já responde muita coisa. Então, se a gente pensar que esse feto é esse mesmo bebezinho que está aqui fora, então a gente já começa a pensar a dificuldade que esse bebê vai encontrar, tanto para se adaptar, quanto para desempenhar mesmo as coisas que ele precisava fazer. Então, é um meio muito diferente. Né? Aqui no meio uterino, no ambiente uterino, o bebê ele está rodeado por água, ele não tem a gravidade, ele consegue se movimentar muito mais fácil do que aqui fora, né? Ele se alimenta por uma outra via, de uma forma passiva, pela placenta, ele não tem tanto desgaste energético como ele vai ter aqui fora. Então, assim, de repente, sem ele estar pronto para estar aqui, esse bebê chega. E aí o que acontece? Uma mudança brusca, né, nesse ambiente, muito rápido, sem ele estar preparado, uma mudança muito brusca no funcionamento do corpo desse bebê. Então, recentemente eu pude assistir a uma aula de um neonatologista daqui do CAN, onde eu trabalho,
que foi excelente, e que ele falou justamente sobre essa transição do estágio fetal para o estágio neonatal, e como que tem uma mudança muito abrupta no sistema cardiovascular. Então, assim, internamente há uma mudança, há uma ruptura, há uma exigência desse bebê. E quando ele está pronto para vir, a partir das 37 semanas, ainda assim é muito complexo nascer, se a gente pensar nessa mudança toda. E se a gente imagina o bebê prematuro, que é antes dele dar conta de fazer tudo isso, então a gente já começa a pensar na dificuldade que esse bebê vai encontrar para estar aqui, para se adaptar e para fazer. E há uma mudança muito brusca também nos fazeres desse bebê, como eu já comecei a falar, até podemos pegar pela alimentação, né? Antes era Fernanda? passiva. Oi. Ah, você me ouviu. Ouvi. Então, beleza. Então, o teste já tá resolvido aqui. Tá. Então, o que era por uma via passiva da alimentação, de repente aqui, né, já vai ser completamente diferente, demandando muito mais do bebê em todos os sentidos. E aí, o Ricardo Nunes, ele falou, né, e fala num texto que eu gosto muito, que ele fala sobre cuidados neuroprotetores, né, que nesse momento que o bebê chega aqui prematuramente, né, ele luta de forma determinada a continuar a sua trajetória de desenvolvimento fetal iniciada lá no útero, só que aqui fora. E aí a gente começa então a entender que o bebê ele entra numa luta diária mesmo, né? Esse bebê prematuro, ele vai ser desde o seu nascimento em diante, né? Vai ser levado mesmo a lutar tanto consigo internamente como com o meio, para ele conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então, a luta diária dele é pela sobrevivência, a luta diária dele é pelo crescimento e desenvolvimento. Só que ele não vai conseguir fazer isso se ele não melhorar o desempenho ocupacional dele em cada uma dessas tarefas que ele precisa fazer. Como eu até já coloquei, que a própria homeostase é uma ocupação, e é a ocupação mais básica, manter essa homeostase, ele faz isso ativamente, né? E aí, para a gente poder entender, então, o que estou falando, né, de desempenho ocupacional, o nosso desempenho, né, como a gente faz, é resultado de uma série de fatores. E aí eu trouxe esse esqueminha aqui, que eu acho que ele fica mais claro e dá para vocês entenderem. Mas eu não vou me pegar muito aqui, né, porque aí é bastante profundo e a gente não tem tempo suficiente. Mas o que importa para a gente entender dessa parte é que, para qualquer coisa que o bebê prematuro vá fazer, esse desempenho dele, o resultado disso, vai ser dependente de fatores internos do bebê e fatores que estão externos ao bebê. Então, há uma luta aí de um bebê prematuro de se ter recursos, de se controlar, de se regular internamente, né? E ele vai ter que interagir com um meio que nem sempre é favorável, quase nunca, né? Acaba que é favorável para que ele faça as coisas. E aí, dessa comunicação, dessa interação, vai resultar o como que ele vai conseguir fazer. Né? E aí eu vou falar aqui um pouquinho melhor desses fatores intrínsecos e dos fatores extrínsecos. E aqui a gente pode ver, ó, do lado esquerdo, tem os fatores que são do bebê. Então, aí entra a questão neurocomportamental, sensorial, né? Tudo que a parte fisiológica, então tudo relacionado ao bebê e aos recursos, e a gente já começa a entender que um bebê prematuro, nessa parte interna dele, que ele já não está organizado, né? Ele não estava pronto para estar aqui. Então, ele já está numa luta com ele mesmo para dar conta de se organizar, se estabelecer. Então, internamente já há essa questão. Do lado direito, a gente vê o ambiente. E aí, nesse ambiente, entra tudo que está externo ao bebê, eu vou falar um pouquinho melhor ali na frente, mas também há aqui, ó, a atividade vai ser muito importante nessa relação para o desempenho ocupacional, porque há atividades mais complexas, há atividades que são mais simples, algumas exigem mais desse bebê, outras exigem menos, então ela é diretamente relacionada também ao desempenho, e como o bebê também faz, né? O que ele tem de recurso, como ele faz essa atividade, dando conta, né, de si e desse meio,
enfim. Então, o recém-nascido, quando ele nasce a termo, e ele está pronto para estar aqui para essas demandas, ele consegue esse processo aqui é muito mais harmônico. Então, ele consegue ter uma harmonia interna, né? Ele consegue lidar com o ambiente, interagir com esse ambiente e até mesmo se proteger, se privar desse ambiente quando ele não está muito favorável, quando ele não está muito adequado. Então, o bebê a termo, ele tem mais recursos e por isso ele consegue dar mais conta e o desempenho dele flui melhor. Ele consegue fazer muito mais coisas de forma harmônica, sem tantas dificuldades. Já o recém-nascido pré-termo, então ele enfrenta muitas dificuldades. E aí ele precisa muito da nossa mediação e da nossa facilitação. Eu trouxe a parte mais interna dele, não tinha como eu não trazer essa teoria sincronativa, né? Não tinha como eu não falar desses subsistemas, porque tudo que o bebê for fazer, ele precisa estar organizando esses sistemas que compõem esse bebê. Então, ele funciona, para a gente entender melhor como o bebê funciona, especialmente o prematuro, que não consegue ter energia para distribuir para esses sistemas todos, e aí ele começa já a ser disfuncional, a gente precisa ter muito claro, né, em mente esse funcionamento. Então, o bebê, ele tem 5 subsistemas aí para conseguir organizar, harmonizar, distribuir energia, para daí ele conseguir ser cada vez mais competente no que ele precisa fazer. Então, tem o primeiro, o sistema autônomo, que é esse, o que garante a homeostase, né? É o fisiológico, e é o que demanda mais energia para o bebê prematuro, inicialmente, porque a primeira luta dele é para a sobrevivência, né? Então, ele precisa se manter estável fisiologicamente. Então, o sistema autônomo, tem o sistema motor, o sistema dos estados neurocomportamentais, o sistema de atenção e interação e o regulador. Então, para qualquer atividade, para ser bem sucedido, o bebê tem que ter, então, começando pelo autônomo, né? Ele tem que estar estável fisiologicamente, ele tem que conseguir desempenhar, né, seus movimentos, ele tem que conseguir coordenar esses movimentos, ele tem que conseguir passar para o estado de alerta, se manter nesse estado de alerta, modular bem esses estados. Né? Ele em alerta, ele precisa manter a atenção no que ele está fazendo, né? E ele precisa regular tudo isso, se regular, para não se desorganizar tanto. Então, quanto mais, né, o bebê for funcional, quanto mais ele desempenhar melhor suas atividades, significa que ele está conseguindo distribuir bem sua energia nesses 5 subsistemas aqui. Então, quando o prematuro nasce, o bebezinho nasce, nesse primeiro momento de adaptação, né, de grande aprendizado, de grandes demandas para ele, então, geralmente, vamos supor que o bebê tem 5 pilhas para distribuir. Um bebê a termo, ele distribui essas 5 pilhas, uma pilha para cada sistema, e está tudo certo. Por isso ele se regula tão bem, por isso ele internamente está bem organizado e dá melhores respostas. No caso do prematuro, já não é bem assim. Então, se ele tem 5 pilhas para distribuir, ele não consegue colocar uma pilha para cada subsistema. Então, ele vai precisar colocar bastante pilha no sistema autônomo para garantir a estabilidade fisiológica e a sobrevivência, que é o básico para ele tentar fazer qualquer outra coisa depois. Quando ele consegue estabilizar melhor o sistema autônomo, quando ele consegue estabilizar melhor, ao ficar mais em homeostase, né, se estabilizar nessa parte, ele consegue pegar um pouquinho daquelas pilhas que ele estava colocando lá para esse sistema e distribuir um pouquinho mais, então, para o motor. Então, ele já consegue fazer mais movimentos, consegue ser mais ativo, consegue ser mais coordenado. Quando esse sistema está ok, opa, legal. Então, dominou o autônomo, dominou o sistema motor ali, já está mais fácil para ele de lidar com esses 2 subsistemas de forma mais harmônica, né? Então, ele começa a colocar, então, um pouquinho mais de pilha, opa, vamos distribuir, então, um pouquinho melhor.
E aí já vai para os estados neurocomportamentais, e esse bebê consegue ter energia, então, para não só, né, se manter estável e mais ativo, mas para se manter mais tempo em alerta, ter um alerta com mais qualidade, né? Então, olha como que é muito mais difícil para o bebê, exige muita energia, né, para ele conseguir fazer cada uma dessas coisas. E aí, quando ele está mais tempo no estado de alerta, está se mantendo melhor, não está tão custoso ficar acordado e ficar acordado com qualidade, ele já, liberou um pouquinho mais de pilha aqui para a gente já colocar, então, no subsistema de atenção e de interação. Então, ele ficando mais em alerta, de uma forma mais fácil, ele consegue manter a atenção e interagir. E ok, então isso também já foi dominado, tem mais uma pilhazinha para o sistema regulador, para conseguir deixar todos esses sistemas coordenados, né? E quando faltar aquilo, ele joga para lá. Então, essa habilidade para que o bebê consiga se manter sempre regulado e dando conta, inclusive, de se autorregular, então é porque ele já, né, atingiu esse momento aqui e está conseguindo distribuir suas pilhas de uma forma eficaz. Isso tudo, né? Isso tudo acontece dentro dele e vai ser muito importante para que ele consiga cada vez mais ser bem-sucedido no que ele precisa fazer. Né? Um bebê que precisa mamar, ele precisa, então, olha quanto que a gente demanda de um bebê que precisa mamar. Ele precisa estar estável fisiologicamente, né? Porque se ele não tiver, quando ele começar a mamar, se eu demandar mais dele do que ele dá conta, ele vai tirar a pilha lá do sistema autônomo, vai fazer uma dessaturação, né? Então aí não é legal. Então ele precisa dar conta de estar estável, ele precisa dar conta da questão motora, de fazer movimentos, de coordenar, precisa manter, passar para o estado de alerta, melhor ainda, por isso que é sempre bom preparar o bebê antes da mamada, para que ele venha, para que ele esteja num estado, né, mais propício para fazer uma atividade e para daí conseguir manter a atenção no que ele está fazendo, se engajar no que ele está fazendo e que ele consiga regular tudo isso para que seja muito harmônico. Então, olha que luta. Isso que eu coloquei aqui, o bebê faz o tempo todo. E não é fácil, né, para um bebê prematuro. Aí entra a questão do fator externo. Se o desempenho ocupacional é resultado dessa luta interna, dessa organização interna com o externo, com tudo que é externo a ele, então a gente também precisa pensar que esse externo impacta naquela dificuldade lá que ele está tendo, nessa luta interna, o externo vai facilitar ou o externo vai ajudar, porque isso impacta no desempenho dele. Então, o que eu estou falando de externo? O que poderiam ser esses fatores que são extrínsecos ao bebê? O ambiente físico, onde ele está, e aquelas tecnologias. Então, a UTIM é um desafio, não é um ambiente, né, muito longe do ambiente uterino, é muito desafiador estar numa UTIM e ter que sobreviver e se desenvolver lá, e se organizar lá, e fazer tudo naquele ambiente. É difícil, então tá aí, né? O ambiente físico, a cultura e os valores também são extrínsecos ao bebê, que vão impactar, o sistema econômico e social, inclusive da família. A gente vê muito aí como que o bebê precisa da mãe por perto e às vezes não é possível, até por essas questões que são econômicas, né? São sociais, então isso vai impactar diretamente a família, então o suporte que ele tem de família e a própria equipe. Então nós, equipe de saúde, nós cuidadores do bebê, nós familiares, né, nós impactamos diretamente o desempenho ocupacional desses bebês em todas as atividades que eles fazem. Então nós precisamos nos ver assim, nós podemos ser barreiras ou nós podemos ser facilitadores desse desempenho ocupacional. Então, eu chamo vocês para pensar também, né? Como, então, se a gente pode ser barreira ou pode ser facilitador, como que a gente pode contribuir com esse bebê nessa luta dele para facilitar? Como que nós podemos ser facilitadores desse desempenho ocupacional, dessa sobrevivência, desse desenvolvimento? Em uma frase, a gente consegue pensar certeiramente, ofertando um cuidado neuroprotetor. Mas aí como é que a gente faz isso, né? Como que é esse cuidado neuroprotetor? Então, o cuidado neuroprotetor, ele é voltado para o desenvolvimento do bebê.
Então, há um tempo atrás, né, pouco tempo atrás, era voltado muito na neonatologia, assim, para a sobrevivência do bebê. Era isso que importava e ponto, né? Hoje, a gente já consegue pensar num cuidado muito mais ampliado, não somente para a sobrevivência, mas a gente consegue pensar e se preocupar e fazer um cuidado voltado para a qualidade de vida, seja no momento da internação ou depois, né? Então, a gente hoje em dia não se preocupa só com mortalidade, a gente se preocupa com a morbidade também. A gente precisa que esses bebês sobrevivam, que eles tenham bem-estar ao máximo possível enquanto eles estão lá, né, hospitalizados, e a gente precisa que eles sejam funcionais, que eles tenham o mínimo de comprometimento possível, que tenham uma qualidade de vida muito boa. Então, hoje em dia, o cuidado que a gente tem que ofertar não basta ser voltado só para a sobrevivência. Então, é para o desenvolvimento desse bebê. Para isso, precisa ser um cuidado individualizado. Então, cada bebê é um, né? E vai demandar coisas diferentes, tem necessidades diferentes. E a gente precisa pensar esse cuidado muito especificamente. Cada bebê vai precisar de uma quantidade específica, né, de manipulação, de partes da equipe diferentes. Cada um vai demandar aí suas próprias questões. E a gente tem que estar aberto para isso, se a gente quer fazer um cuidado neuroprotetor, pensar de forma singular cada bebê. O cuidado tem que ser centrado no bebê e na família, para ele ser neuroprotetor, até porque já é sabido, né, o quanto aí já se é falado, inclusive pela nossa metodologia Canguru, que trouxe isso claramente, como que para o desenvolvimento do bebê, para o bem-estar do bebê, a proximidade com a família é tão importante, né? Então a gente precisa cuidar disso. E não existe bebê sem família, né? Eles são interdependentes. A mãe, então, que está lá junto, são, né, por enquanto, ainda são um. A gente pode pensar nesses dois como um. Então, cuidar do bebê é cuidar da família também. E um cuidado que possibilita a competência do bebê. E é aí que eu estou trazendo essa questão da função do bebê como um ser ocupacional ativo que faz, né? A gente precisa pensar o nosso cuidado considerando isso e pensando em ajudar o bebê a ser competente no que ele precisa fazer. E o cuidado neuroprotetor, ele substitui aí, né, um cuidado baseado em protocolos e rotinas rígidas, trazendo um cuidado baseado em relações. E aí o bebê entra para jogo, entra para o cuidado dele. Para isso, para a gente fazer esse cuidado neuroprotetor, então é preciso que a gente compreenda algumas coisas, que a gente mude um pouquinho a nossa forma de pensar e de ver, porque só assim a gente muda a forma de fazer, não tem outro jeito, né? E para a gente, então, fazer o cuidado neuroprotetor, é preciso compreender que o bebê pré-termo é sujeito, ativo, participativo, singular e competente. Então, ele é um ser ocupacional em essência. É preciso compreender também que ele participa de todas as suas atividades. Então, a gente precisa lembrar disso. Tudo que eu faço com ele, eu preciso que ele participe. Eu preciso que ele esteja junto comigo. Eu não posso fazer nada sozinho sem que ele participe ativamente. É preciso compreender que é possível passar o cuidar de para cuidar com. Então, ao invés de eu cuidar do bebê, de eu fazer algo nele ou de eu fazer algo por ele, eu preciso compreender que é possível eu cuidar com ele. Então, eu vou passar a fazer junto. A gente começa a estabelecer parceria para um cuidado neuroprotetor. É preciso compreender também, né, que é muito importante adequar o ambiente antes de qualquer intervenção que a gente vai fazer, já que isso impacta lá no desempenho, vai impactar nas respostas que eu quero dele. Então, eu preciso adequar o ambiente, eu tenho que tirar as barreiras, né? E durante também, isso faz muita diferença. Aí eu evito a sobrecarga que eu faço nesse bebê, né? E eu consigo que ele tenha energia, então, para ele desempenhar bem o que ele precisa, né? Que ele precisa me responder, enfim. É preciso compreender também que é imprescindível se abrir para se comunicar com esse bebê. A comunicação ela só vai acontecer se a gente se dispuser a fazê-la, né? E o bebê fala a todo tempo, então a gente só tem que se abrir
para conversar com ele, para entender o que ele está falando. E é imprescindível modelar os cuidados a partir desses sinais que são fisiológicos e das pistas comportamentais que os bebês dão, que é através, né, da onde que eles falam com a gente. E aqui eu já estou finalizando, e aí eu trago o segundo convite. O primeiro foi reflexão e aprendizagem, né, e compartilhei um pouquinho com vocês desse conhecimento da ciência ocupacional, né, e agora o convite que eu vou trazer é do próprio bebê mesmo, né, e é um convite à transformação, porque, como eu falei, primeiro a gente muda a nossa forma de pensar, primeiro a gente, né, se questiona, a gente se reavalia, a gente busca mais informações, e aí a gente abre a consciência, a gente amplia a consciência. A partir do momento que a gente amplia a consciência, a gente é capaz de fazer diferente. A gente é capaz de transformar e de melhorar tudo. E aí o convite, então, é desse pequenininho que eu emprestei a voz. E é o seguinte, então o convite dele é: por favor, me entenda como alguém que precisa fazer muitas atividades ainda bastante difíceis para mim. E para eu conseguir, preciso muito da sua ajuda. Então, retire as barreiras que dificultam a minha organização, o meu fazer e a minha participação na vida. Sempre que for cuidar de mim, me inclua no meu próprio cuidado. Me deixe participar e te ajudar. Fica muito mais fácil para nós dois. Quando pensar no meu cuidado, lembre-se de que eu sou único. Tenho minhas necessidades, preferências, dificuldades, intolerâncias. Por isso, eu preciso de um plano de cuidado feito sob medida para mim. Sou bastante complexo, por isso preciso de um cuidado feito por muitas pessoas, com saberes diferentes. E gosto muito quando o cuidado é articulado e agrupado. Assim, eu não me estresso, não gasto tanta energia e consigo dormir mais e ganhar mais peso para ficar bom logo e ir embora para casa mais rápido. Quando fizer alguma intervenção, nunca se esqueça de considerar a minha rotina naquele dia e nem de observar a todo momento meus sinais de aproximação ou de retraimento. Eles te guiarão bem, já que eu ainda não falo a língua de vocês. Por enquanto, falo através do meu corpo. E aqui, então, por isso que a gente que cuida de bebê prematuro, a gente precisa saber muito bem quais são esses sinais, quais são essas pistas que o bebê dá de aproximação. Tô ok, pode vir falar comigo, né? E vamos lá, tô pronto. E qual que é também o para? Agora não, né? O bebê fala tudo isso pra gente e a gente precisa prestar atenção nisso e por isso precisa fazer com ele, né? Então, aqui tem algumas pistas. O choro, né? Quando o bebê se estende, faz careta, quando ele soluça. Já quando ele está calmo, em alerta calmo, como essa primeira figura, ele está pronto para socializar, né? Então, está organizado. Então, fica aí o recado dele quanto a isso. E agora, um outro recadinho é: não abro mão do leite materno, do contato com os meus pais, do silêncio, de fazer ciclos de sono completos, de ficar por horas na posição canguru e acho a colostroterapia bem importante. Por favor, me ajudem com isso. Aí, depois de saber de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, eu volto à pergunta, né? E quem são os bebês que cuidaremos a partir de agora? Então, espero que seja como esse bebê aqui, um guerreiro, uma pessoa ativa, participativa, poderosa, né? E esse é o recado, então, que eu tinha para passar para vocês. E espero, gente, que ajude, né? Que tenha ajudado, que tenha sido uma conversa significativa. Muito obrigada.